Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e esse é o episódio de número 385. E no episódio de hoje, atrasado como sempre, a gente recebe o professor e pesquisador Diógenes Moura Breda. Olá a todos e todas que nos escutam, meu nome é Diógenes Breda, eu sou professor aqui do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, sou pesquisador também visitante lá no Unicamp, faço parte do Transforma Unicamp, que é um espaço de discussão de economia crítica. Pesquiso um tema que volta à tona nesses últimos anos, que é o tema da dependência científica e tecnológica na América Latina, teoricamente as definições desse conceito e também as implicações do ponto de vista da pesquisa, das universidades, do comércio exterior, e é isso mais ou menos que eu pesquiso. E é colega de departamento aqui no Instituto de Economia. É verdade, sou colega do Felipe aqui. Está gravando ao vivo, que é raro, né? Geralmente eu gravo remoto. Muito bom, agradeço o convite seu e é um prazer estar aqui no Chutando a Escada. Não, é uma alegria enorme. Pai da Leonora. Que é a maior apresentação que você poderia fazer. Exato. A coisa mais importante que você teria a dizer é isso, pai da Leonora. O professor Diógenes, ele é, além de um grande amigo, você percebeu aí, ele é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO. Ele também tem uma trajetória bem interessante. Enfim, ele conta pra gente um pouco, passou pela engenharia, passou pelo México. E é um baita especialista no tema da dependência científica e tecnológica aqui na América Latina. Ele também tem uma coluna que eu recomendo muito, a gente fala um pouco sobre essa coluna durante a conversa, uma coluna onde ele cobre a dependência tecnológica na América Latina, olhando principalmente o Brasil, na Carta Capital. Eu vou deixar o link direto para a coluna do professor Diógenes para você acompanhar como eu. Recomendo muito a leitura. A gente fala um pouquinho, quando a gente chega no final mais do episódio, quando a gente conversa sobre terras raras, eu cito uma das colunas do professor Diógenes na conversa. É um papo sobre autonomia, sobre ciência, sobre desenvolvimento e sobre o que realmente significa produzir conhecimento aqui na periferia desse mundão de meu Deus. Antes de irmos para a entrevista, eu preciso agradecer imensamente a quem faz o Chutando a Escada acontecer toda semana. Ou quase toda semana, né? Mas aí por incompetência minha e não por falta de apoio. Eu deixo aqui meu muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras que mantêm esse projeto de pé. Um abraço mais do que especial para o Rildo Borges Duarte, para o Murilo Fernandes, para o Felipe Martins, que não é aquele Felipe Martins que todo mundo pensou, é outro, esse é gente boa. A Laila Ferreira, muito obrigado, Laila, e também um abraço muito especial para o Paulo Roberto Leão. Se você também quiser apoiar o Chutando a Escada, é muito simples, é rápido, é seguro. Basta acessar www.chutandoaescada.com.br/apoio. Lá você vai encontrar todas as formas de contribuir pelo Catarse, Patreon. E se você prefere um Pix recorrente, é possível também. Ou o Pix também dá para fazer um apoio pontual, né? A nossa chave é perguntas@chutandoaescada.com.br. Lá você pode transferir seus milhões, que vai cair direto numa conta separada do Chutando a Escada. Sem o apoio de vocês, esse podcast não existiria. Então, olha só, ajeite o fone aí, prepara o café e vem com a gente discutir sobre América Latina, tecnologia e dependência tecnológica. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Olha só, deixa eu começar pelo começo. Você tem uma dissertação, você publicou ela em 2015, bem antes de ser modinha, né? Já te falei isso. E já em 2015 você estava trabalhando com dependência tecnológica e pensando especificamente o papel que a América Latina desempenha nisso, né?
aí você desenvolve lá uma porção de ideias, né? Trabalha com a lógica, né, da reprodução de capital. E você defendeu essa dissertação no México, né? Conta um pouco essa história. Você foi para lá depois da graduação? O que você arrumou lá? Exato, eu tenho assim uma paixão pela América Latina, uma paixão pela América Latina que transcende o interesse acadêmico, uma paixão por conhecer a região, a literatura da região, a música da região, a cultura dessa região tão diferente, ao mesmo tempo com uma unidade interessante e que nos une aqui como latino-americanos, tem uma identificação para quem viaja sempre pela América Latina, uma identificação praticamente imediata entre os latino-americanos ou quando se encontram em outras regiões do mundo. E eu, desde 2007, digamos assim, eu fui ganhando interesse, tendo interesse pela questão da América Latina, talvez por ter nascido perto de uma fronteira, que é a fronteira com a Argentina, sou catarinense, e uma parte da minha família, da minha mãe, ser uma parte bem fronteiriça, Uruguai, Argentina e Brasil, lá no Alegrete. Então, eu fui percebendo que dentro da minha vida eu escutava, utilizava termos que já eram termos assim, que não eram português, não eram espanhol, eram termos que foram se sintetizando nessa zona de fronteira, e passei a ficar interessado por isso, né, um certo amor assim pelas manifestações da cultura latino-americana. Eu penso a questão da tecnologia como parte da cultura, acho que é um elemento de cultura fundamental, e por outro lado, eu sou um economista de formação, mas venho inicialmente das engenharias. Eu tenho uma trajetória parcial na engenharia de controle e automação, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, e ao longo fiquei lá 2 anos e pouco no curso, e da entrada do curso até a metade, eu fui olhando para aquele curso e vendo que faltava não estava presente um interesse meu. Quero entender, bom, que raios é isso, né? Que raios é essa tecnologia que a gente produz? A gente estuda física, matemática, a gente vai para estudar sinais, resistência de materiais, mas onde onde está a produção dessa tecnologia que a gente estuda, a ciência que a gente estuda? Ela não é exatamente igual em todas as partes do mundo. Como ela funciona aqui, né? Quais são os determinantes aqui? E alguns professores, notando isso, alguns professores do curso de engenharia, um professor um amigo, o Werner Krauss, que é um brasileiro, apesar do nome, ele dava a disciplina de microprocessadores, e ele foi um dos caras que me falou, bicho, sai. Você tá no lugar errado. Você não vai encontrar essa resposta aqui. Vai fazer outra Uhum. coisa. E, por acaso, na Federal de Santa Catarina, eu encontrei um Instituto de Estudos Latino-Americanos, lá na UFSC, presidido naquele momento por um professor que foi muito importante na minha trajetória, o professor Nildo, mas e a partir dali, do IELA, eu comecei a estudar a América Latina profundamente e comecei a direcionar meus estudos de América Latina para a questão da ciência e tecnologia e da dependência tecnológica. Os estudos latino-americanos, existe uma área muito consolidada de estudos sobre ciência e tecnologia. Existe até um termo para isso, pensamento latino-americano em ciência e tecnologia. Mais recentemente, esse acrônimo incluiu o S de sociedade. Então, se tornou o pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, um pensamento que nasce de físicos, químicos, matemáticos da América Latina. Podemos falar mais sobre isso. No momento de industrialização da região, não à toa, Argentina e Brasil são os lugares onde esse pensamento se desenvolve mais, locais onde onde o próprio processo de industrialização ele é um pouco mais robusto do que o restante da América do Sul, pelo menos. Então, parte de reflexões desses cientistas que passam a se perguntar a respeito, exatamente, claro, né? Com dimensões são cientistas que têm contribuições importantíssimas no campo das ciências, né? Eu sou um mero interessado, um curioso, mas se perguntar a mesma coisa. E isso é interessante, né? Na nossa trajetória de pesquisador, de estudioso, de curioso, quando a gente se faz uma pergunta, é muito provável que alguém Alguém já já tenha tenha feito. feito no passado, né? Então, recuperar um pouco essa gênese do pensamento latino-americano em ciência e tecnologia é um pouco da minha
humilde missão, assim, Aham. né? Isso dá para localizar isso no tempo? É coisa da segunda metade do século XX? Tem a ver um pouco com... Isso é coisa do final da primeira metade, a gente está falando aí da década de 45 em diante. É, Ah, não, é coisa já estruturada bem há Isso, a bastante gente está tempo. falando aqui de José Leite Lopes, que é um Aham. físico de partículas muito, muito Uhum, importante, assim. Tava Cesar Lattes, que é claro. um sujeito que estava diretamente vinculado às pesquisas da física nuclear. A gente está falando de Amílcar Herrera, que é um argentino que depois foi para a Universidade de Campinas, desenvolveu essa área da pesquisa em ciência, tecnologia e sociedade no Brasil. A gente está falando de Oscar Warsawski, que é um argentino de origem polonesa, um químico e matemático, que foi muito importante, influenciou muito pensadores como Darcy Ribeiro, por exemplo, eram muito próximos ambos, e todos refletindo um pouco sobre entendendo por que, né, dessa permanência, dessa persistência de uma região como a latino-americana, dependente dos avanços técnicos, científico-técnicos das regiões centrais desenvolvidas, quais as implicações disso do ponto de vista da própria estrutura das universidades, então, desde os currículos dos cursos, como isso é uma pergunta muito comum, né? Por que a industrialização da América Latina, desses países, sempre se baseou muito em tecnologia importada e a contraparte desse processo, que é a exportação, que é o pagamento, né, de licenças, o pagamento de royalties, e também a criação de uma estrutura produtiva que muitas vezes não condizia com as necessidades da realidade do país. Então, a gente está falando aqui de pesquisadores que eram muito profícuos nas suas pesquisas de ciência pura e aplicada, mas também produziram muita coisa nesse sentido, né? Nesse pensamento, numa economia política da ciência e tecnologia, que eu gosto, que eu prefiro chamar, né? No caso do Brasil, é importante que alguns das cabeças dessa reflexão ajudaram, né? Foram os principais criadores do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no final aí da década de 40 no Brasil. Com as ditaduras, esse pensamento se fragmenta, esses pesquisadores eles vão para fora, alguns continuam escrevendo do exílio sobre a questão da dependência tecnológica, que se aprofunda, né? Tanto no caso da Argentina, mas também na industrialização pesada brasileira, apesar isso é outra coisa interessante, de certa, quase um consenso de que houve um nacionalismo científico-técnico do Brasil no período da ditadura. Eu acho, enfim, que é um tema a ser discutido, acho que não houve tal coisa, mas continuam refletindo e passa a pensar desde fora a respeito da América Latina. Então, sim, tem uma tradição. Essa tradição, eu gostaria de agregar, um autor muito importante que faz o vínculo entre ciência, tecnologia e a dependência, do ponto de vista da teoria da dependência, que é o Teotônio dos Santos, que tem 3 livros muito importantes sobre revolução científico-técnica, esse conceito, né, que ele trouxe do Radovan Hrista, que é um tchecoslovaco que fundou essa ideia do paradigma científico-técnico, né? O Teotônio é muito importante, porque ele é um sujeito que, bom, vem das ciências sociais, tem uma- um, um estudo, uma compreensão, um acúmulo dentro do marxismo latino-americano, dentro da teoria marxista da dependência, ele é um dos principais expoentes e utiliza esse arcabouço para entender a questão científico-técnica. O Teotônio, dentro daquilo né, que eu estudo, acho que do ponto de vista teórico ele é o mais robusto nesse sentido, né? Mais conseguiu entender a relação ciência, tecnologia e acumulação de capital na América Latina. E, paradoxalmente, ir para o México tem um pouco a ver com isso também, imagino, né? Porque há uma particularidade sobre a obra do Teotônio dos Santos. Eu falo especialmente nos cursos de relações internacionais, né? Você lê mais o Teotônio fora do Brasil do que no Brasil, né? E você foi trabalhar com Jaime Osório, que é um dependentista clássico, né? E que te orientou nesse trabalho, né? Então isso explica um pouco a ida para o México? O Jaime Osório, ele é um chileno exilado, Aham. né? Era militante do MIR, no Movimento de Esquerda Revolucionária. Ele é um dos discípulos principais do Rui Mauro Marini,
ele avança nos debates sobre tanto a questão do Estado, mas também no padrão de reprodução do capital. Essa é uma das razões pelas quais eu escolho o México para fazer o mestrado. Escolho também para conhecer o país, né, obviamente, né, nesse interesse mais amplo, geral, sobre a América Latina. E também escolho porque a Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, ela é um pouco do berço dos estudos latino-americanos aqui na região. Os estudos latino-americanos, eles se consolidaram atualmente, parece, né, que existe uma consolidação deles nos Estados Unidos, por exemplo. Então, todas as grandes faculdades, todas as grandes universidades têm seus centros de estudos latino-americanos. Isso não ocorre no Brasil, o que é uma contradição, mas no México, sim, existe uma tradição muito grande eu cursei um mestrado em estudos latino-americanos. Essa tradição, ela atravessa desde a filosofia, a história das ideias na América Latina, aquela reflexão inicial, se existe a América Latina, o que é a América Latina, uma discussão filosófica fundamental, uma historiografia crítica da América Latina, muito influenciada pela ideia do Benjamin, né, do Walter Benjamin, de, né, olhar a história, pentear a história a contrapelo, construir uma historiografia própria da região, mas também entender a dinâmica da reprodução do capital, das economias dependentes, na região a partir de uma teoria própria, uma teoria que, claro, bebe e se sustenta, né, no arcabouço marxiano, mas que vai criando suas categorias mais adequadas para interpretar a realidade. Deixa eu aproveitar esse gancho, até porque talvez algum ouvinte não saiba, não entenda um pouco sobre esse arcabouço, né? Nunca ouviu falar. A tua dissertação, ela parte de uma ideia de que a dependência tecnológica latino-americana não tem a ver com uma falta de cultura inovadora, né? E também não tem a ver, enfim, com uma palavra que está na moda agora, né? Que a gente não gosta de empreender, ou da ideia do empreendedorismo, ou o papel, até mesmo o papel das nossas universidades, que é um tema que você já mencionou, que as nossas universidades são avessas, né, a ter uma relação um pouco mais direta com o mercado, enfim, tem uma porção de mitos, e que tua dissertação, se eu entendi bem, ela está aí para desmistificar. E aponta numa outra direção. Olha, existem causas estruturais que colocam a América Latina numa determinada posição e que acaba por inviabilizar, inovações tecnológicas de grande porte, né? É por aí mesmo? E como que a teoria da dependência, principalmente a teoria marxista da dependência, que bebe da fonte, do próprio Marx, como você mencionou, mas passa pelo Marini, passa pelo Teotônio dos Santos, até chegar no Osório, como que esse arcabouço da teoria marxista da dependência ajuda a enquadrar a América Latina nessa questão que a gente está trabalhando aqui da dependência tecnológica? Eu vou partir de um ponto, dando uma volta, e mencionando outra autora muito importante que eu esqueci de mencionar, que é a Anester Cesenha, que é uma mexicana também, uma pesquisadora que tratou um pouco mais do contemporâneo, da questão da dependência tecnológica, e avançou conceitualmente. Eu acho que, assim, sem ser muito professoral, apesar de estarmos aqui entre dois professores, o objetivo bom, o sistema capitalista, ele se ancora, entre outras coisas, ele se ancora no progresso técnico. Esse progresso técnico, de maneira muito didática, ele tem duas funções. Uma, do ponto de vista do trabalho, que é controlar a relação capital-trabalho, extraindo, né, do trabalhador autonomias, primeiro sobre os movimentos e depois sobre a prévia ideação, né, sobre o pensamento, sobre o raciocínio. Então, tem um processo de automação que ele é mecânico inicialmente, passa a ser intelectual, digitalizado atualmente. Então, tem uma relação de controle. O Braverman, né, que escreveu o trabalho Capital Monopolista, ele apresentou pela primeira vez. O Marx já tinha, obviamente, apresentado, mas colocou isso em termos mais modernos, né, do século XX. Então, o primeiro ponto tecnologia serve é uma arma do capital no controle da relação capital-trabalho. Porém, na concorrência intercapitalista, entre capitais, o domínio da ciência, da tecnologia de ponta, permite aos capitais que possuem esse domínio vantagens na concorrência. Seja vender um produto mais barato em relação aos seus concorrentes menos produtivos, então a relação entre tecnologia e produtividade,
mas também dominando setores de ponta que os outros capitais não dominam, impor condições monopólicas para os demais capitais que necessitam aquelas tecnologias. Isso é um pouco mais complexo, a gente poderia pensar isso dentro lá do livro 2 do Capital, dos setores, da transformação do valor, empresa de produção, empresa de mercado, diferentes composições orgânicas, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, mas em suma é isso. A América Latina, ela se estrutura na divisão internacional do trabalho, sobretudo ali a fins do século XVIII, momento da emergência dos grandes conglomerados, do imperialismo, ela se situa como, dentro da divisão internacional do trabalho, como uma exportadora de produtos primários e uma importadora de produtos manufaturados e bens de capital, cada vez mais, né? Bens de capital que eram monopólio dos países centrais. Então, aqui a gente já pode ver um primeiro elemento de transferência de excedente, de valor dos países periféricos que não tinham domínio sequer sobre os preços dos seus produtos, né, primários e dependiam de importação de tecnologia a preços monopólicos, ou a preços diferentes daqueles que seriam da livre concorrência, né, essa coisa, esse termo, né, muito pouco concreto e muito mais ideológico. Então, para importar esses elementos indispensáveis, virada do século XIX, estamos falando de ferrovias, locomotivas, e depois bens de capital, outros bens de capital, a América Latina precisou fazer um esforço maior de ampliação da produção dos bens primários. Essa ampliação, pela natureza própria dessas atividades, era uma produção que, dada a formação social latino-americana, não vou entrar também em detalhes aqui, ela se baseava mais na extração de maior valor, ou seja, uma superexploração da força de trabalho, do que de fato em melhorias técnicas. Então, como a América Latina compensava essa posição de vulnerabilidade técnico-produtiva? Aumentando a fronteira agrícola, diminuindo os salários, criando um exército industrial de reserva que pressionava esses salários para baixo, então garantia enormes lucros sem ter que necessariamente desenvolver-se tecnologicamente. Quando a gente pensa quando a gente pensa nessa relação, nessa divisão internacional do trabalho muito na clássica, na primeira, entre produtores de manufaturados e produtores de produtos primários, é mais fácil de vislumbrar isso, mas isso se repete com modificações durante o processo de industrialização, no caso do Brasil, Argentina e México, né? Como você tem uma massa de trabalhadores com salários muito baixos, a industrialização desses países foi uma industrialização que se baseou inicialmente em setores de altas rendas. Isso, bom, o próprio estruturalismo latino-americano já nota com o Furtado, né? A ideia de que ele trata isso de maneira cultural, como se fosse uma cultura das classes dominantes quererem importarem bens de consumo durável dos países centrais, quase fosse uma mimesis ali do padrão de consumo, e que é a né? crítica que você acabou de fazer sobre esse período especificamente, sobre substituição de importação como um exemplo de sucesso, né, de uma busca por autonomia tecnológica. Isso. Esse momento da formação que isso se coloca. Por quê? Porque a industrialização no Brasil, ela, no seu avanço, na América Latina, né, está falando aqui de Argentina e México, mais robustas, ela se constrói nos setores de bens de consumo duráveis, esses que as classes, que a gente chama hoje de classes médias, as elites e tal, mas os setores produtores de mais-valia, apropriadores de mais-valia, aqueles que giram em torno, né, de altos salários, trabalhadores de alto salário, ela se constrói sobretudo com capital estrangeiro. Então, a industrialização de automóveis, do que a gente hoje chama de linha branca, desses bens de consumo duráveis, são realizadas através da instalação de grandes plantas com uma escala ampla, uma escala enorme em comparação com as capacidades internas do país, altamente mecanizadas, sem uma incorporação de massa de mão de obra, né? Então não resolve o problema da superpopulação, também um tema muito, né, amplamente debatido na sociologia latino-americana. Então você tem bens de consumo duráveis, uma estrutura produtiva tecnicamente com alta densidade de capital,
não emprega ninguém, então essa massa subempregada não vai consumir o automóvel, não vai consumir a geladeira, diferentemente do que ocorreu na Inglaterra já a partir de 1840, com a incorporação no consumo de massa, nos Estados Unidos e na Europa depois do pós-guerra, ainda mais, aqui isso não ocorre. Uma fração consome. Então você não precisa aumentar os salários, você não tem. Esses setores são monopólicos, né? São poucas empresas automobilísticas, por exemplo, elas não têm o impulso da concorrência para inovar, elas estão submetidas aos ditames das suas matrizes que não compartilham a última tecnologia, a tecnologia mais avançada, e elas não precisam disputar mercado interno aqui, elas não precisam ampliar o mercado interno. Elas concentram o mercado interno nas altas rendas e, já que esse mercado interno ele tem seus limites, a lucratividade desses setores, um dos mecanismos principais é a pressão sobre os salários. Então, para garantir a lucratividade em setores de alta concentração de capital com um mercado consumidor estreito, ou seja, essas empresas operam sempre com uma capacidade muito abaixo da capacidade instalada total, você pressiona os salários e reproduz aquele esquema em novo nível, reproduz aquele esquema da divisão internacional do trabalho anterior baseada na superexploração. Então, a superexploração se atualiza. Mesmo em setores que demandariam, que exigiriam, e que em outros países impulsionavam o desenvolvimento científico e tecnológico, aqui essas mesmas empresas estrangeiras, elas operavam mais pressionando os salários do que, de fato, construindo um mercado de massas, inovando, né? Sempre, muitas vezes trabalhando com tecnologia, inclusive obsoleta, transferida dos países centrais para os países dependentes. Então, aqui, o processo de inovação tecnológica ele não foi uma exigência da acumulação de capital como foi nos países centrais. Isso é muito determinante. Para mim, esse é o elemento estrutural, né? Se a gente avançar um pouco com essa história, né? Se a gente, por exemplo, avançar, fazer o forward dessa fita, a gente vai, obviamente, chegar ali na década de 90, enfim, todo aquele consenso neoliberal no Brasil e na América Latina como um todo, onde imagino que essa lógica se agudize muito, não é? Por conta, enfim, a lógica da superexploração e a maneira como esses setores na região estão completamente alinhados com esse extrato maior da renda nacional e voltado para a exportação. Me corrija se eu estiver falando uma grande bobagem, né? E se a gente avançar um pouco mais, e no governo, especificamente no caso brasileiro, assim, nos governos do PT, né? Houve uma mudança ou, de fato, isso... Porque eu como não sou um economista como você, eu sou um completo leigo, a gente lê que ali houve um boom de renda, né? Quer seja por meio da Bolsa Família, ou seja lá o quê, e que, por exemplo, a linha branca no Brasil se desenvolve, mas não quebra esse paradigma, né? Interessante isso, porque nos governos do PT, a gente já está falando, em primeiro lugar, de um novo momento da economia mundial. Então, esses bens de consumo duráveis, automóveis, linha branca, já não são os setores que coordenam os setores estratégicos da ciência e tecnologia, já são setores consolidados, já são setores maduros do ponto de vista tecnológico. Muito pouca coisa é feita ali, as inovações que são feitas ali são muito poucas, são muito processuais, são muito de detalhes, você não tem nenhuma grande inovação tecnológica no setor, por exemplo, naquele momento, setor automotivo e na linha branca. Agora tem a questão da transição, né, da eletrificação da frota, mas naquele momento você não tem. O que acontece nesses governos? Esses governos partem de um processo, como você bem mencionou, Felipe, de fim de um ciclo de industrialização incompleta, no caso do Brasil, em que os setores, inclusive de indústria de base, que serviam à industrialização dependente, à industrialização, ou seja, a gente está falando de Vale do Rio Doce, a gente está falando de Petrobras, a gente está falando de CSN, a gente está falando de empresas de bens, empresas da indústria pesada que possibilitava, sobretudo até através de preços subsidiados, que essas indústrias de bens de consumo duráveis se mantivessem. Então, o papel do Estado no Brasil é outro tema na industrialização, mas é muito importante, sobretudo, no subsídio que deu para esses setores. Então, você tem uma distribuição disso, você fragiliza ainda mais a condição produtiva do Brasil e o lugar do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então,
existe um fenômeno que alguns autores chamam de desindustrialização ou uma reprimarização da economia. E a gente tem que pensar isso sempre em termos relativos, tá? Por exemplo, no governo Lula, o emprego industrial cresceu durante todo o período do governo Lula e Dilma, mas a participação do PIB da indústria de transformação diminuiu porque o agro cresceu muito mais. Então, é sempre uma questão relativa. O governo Lula, ele parte de uma condição internacional muito interessante a partir de 2013, com o boom chinês e o aumento dos preços da commodities, num processo de reprimarização. Isso favorece o Brasil, favorece as rendas, né, externas chegarem ao Brasil. Esse não é o caso, por exemplo, do México. O México se neoliberaliza, digamos, construindo-se como parte de cadeias globais de valor. Então, ele passa a ser um apêndice da indústria automotiva. O México se industrializa após a década de 90, mas se industrializa como parte da chamada maquila. Isso. Então, aqui teve uma reprimarização, no resto da América Latina são casos distintos. Aqui o Brasil goza de um boom das commodities. Minha tese de doutorado é um pouco sobre isso, para mostrar como as transferências de valor do Brasil para os países centrais diminuem de fato, porque você tem termos de troca que favorecem mais os produtos primários. Isso implica maiores rendas e um espaço, aquilo que os economistas chamam de um espaço fiscal para fazer política pública maior. O que aconteceu aqui, vou falar somente, não vou entrar em todos os detalhes e toda a discussão do governo Lula que é extensa, mas do ponto de vista da política científica e tecnológica, o Brasil teve um aumento desses orçamentos. O Brasil teve um aumento, de fato, dos orçamentos na pesquisa científica, ampliou universidades, ampliou a formação de mestres e doutores, ainda muito enviesado para as formações das ciências humanas, contrariando um pouco a tendência dos outros países que focam mais naqueles setores STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas tudo bem. Ampliou a verba para a pesquisa científica e tecnológica, porém, não logrou produzir como resultado uma mudança estrutural do ponto de vista produtivo. Ou seja, essa pesquisa científica e tecnológica, essa ampliação da universidade, ela foi feita sem uma transformação naquela ponta, que é a ponta necessária para transformar ciência básica aplicada em inovação. A que você atribui essa ponta solta? Eu atribuo a uma pergunta difícil, hein? Não, Assim, a que eu atribuo, acho que enfim, obviamente multicausal, mas a concepção de política científica e tecnológica no Brasil, ela não levou em conta a questão da dependência. Eu acho que isso é fundamental, ou seja, é muito difícil você fazer com que a indústria automobilística estrangeira ela invista em ciência e tecnologia. Ela não vai fazer isso. Ou seja, as pesquisas todas científicas já assim, consolidam que a concentração de inovação de ponta, de pesquisa e inovação de ponta das grandes multinacionais sempre se concentrou no período da chamada globalização, continuou se concentrando nos países das suas matrizes. Quem conseguiu mudar um pouco essa lógica foram as empresas estatais, como a Petrobras, por exemplo, que nesse momento, de fato, teve uma participação, por exemplo, nas patentes brasileiras, muito, enfim, mais de 2/3 das patentes, em determinado momento, chegaram a ser fruto da pesquisa da Petrobras. Mas tentou-se fazer com que as empresas que já, como a gente mencionou, não tem essa índole inovadora, a gente pode ver a pesquisa da Pintec, as pesquisas da Pintec e do IBGE, essas empresas estão acostumadas a usar tecnologia estrangeira, a comprar licenciamento, comprar patentes, mesmo as nacionais. E o governo apostou numa política de desoneração, subsídios e benefícios fiscais. Então a gente tem a lei da informática, tem a lei do bem, que são as principais leis de incentivo à inovação, que são todas leis de incentivos fiscais que não têm produzido, na minha visão, um resultado coerente, assim, não tem produzido resultado
almejado. O que aconteceu, algumas pesquisas mostram isso, é que as empresas começaram a usar a lei de subsídios fiscais de uma forma torta, ou seja, passaram a incluir como atividades de inovação atividades que antes não incluíam. E como, como essas leis elas consideram inovação qualquer coisa, mudanças organizacionais, compra de maquinário, patente, né, compra de maquinário estrangeiro, licenciamento de tecnologia importada, etc., isso não vai à raiz do problema. Essa mesma lógica organiza, por exemplo, algumas iniciativas importantes do governo atual, ou seja, está reproduzindo aqui, né, tem uma continuidade. O Redata, faz parte, né, do Programa Nacional de Data Centers, ele está a seu principal mecanismo é a concessão de subsídios, em parte a antecipação da reforma tributária para esse setor, concessão de subsídios para a instalação de data centers no Brasil, né? Com laços, condicionantes, perdão, muito frágeis de investimento em ciência e tecnologia. Tem que investir, acho que se não me engano, 2% do faturamento em ciência e tecnologia, mas não vincula isso a conteúdo nacional, não vincula isso a compras públicas, não vincula isso de maneira forte a nenhuma condicionante, né? E essa condicionante só pode vir do Estado, né? Deixada as livres forças do mercado, a ciência e tecnologia nacional não vai se desenvolver, né? Não, eu vou voltar a esse tema dos data centers, mas eu queria resgatar um ponto ali que solta talvez na sua fala, que é o seguinte: você cita a Petrobras talvez como um caso de sucesso, assim, porque a Petrobras conseguiu, de algum modo, saltos significativos, né? Quer seja em número de patentes, enfim. E até a própria dissertação, salvo engano, cita um outro caso, que é o caso da Embraer Peronomútil, né? Que tem, mesmo a Embraer, que é um caso emblemático, ainda assim depende de muitos outros componentes, né? De grandes empresas estrangeiras. Mas o que esses dois casos têm em comum, e é justamente o que você acabou de falar, é que são empresas estatais, ou foram, né? No caso da Embraer agora é uma mudança, e que esse tipo de salto é impossível exclusivamente pelas forças de mercado, que sabe-se lá Deus o que significa mercado, não vou entrar nessa seara, né? Então o que você está defendendo é que, se eu estou entendendo bem, ignora se eu estiver falando uma barbaridade, é que em economias como a brasileira, que são economias dependentes, não há como você fazer nada diferente sem um controle rígido do Estado, né? Sem um controle rígido no sentido de manter, né, os interesses estratégicos daquele setor. É por aí mesmo ou estou entendendo errado? Não, está correto. Eu só agregaria que essa não é uma particularidade da América Latina. O desenvolvimento científico e tecnológico, pelo menos desde a virada do século XX, quando se começam a organizar os grandes laboratórios públicos e privados, ele depende do Estado fundamentalmente. Bom, tem um livro aí já devorado por todo mundo, que é o livro da Mazzucato, do Estado Empreendedor, onde ela mostra a trajetória das tecnologias que a gente usa hoje nos computadores, nos celulares, mostrando que o papel do Pentágono, do Departamento de Estudos Avançados do Pentágono, é fundamental. Todas as tecnologias da informática, da própria internet, nasce, né? Uma parte nasce na academia, outra parte nasce no complexo militar. Esse complexo militar domestica essa parte da academia que também tinha um interesse na produção de uma rede mundial de computadores. O Estado está presente. Hoje, o orçamento público de ciência e tecnologia nos Estados Unidos, orçamento público, federal público, está na casa, se não me engano, de 200 bi de dólares, né? É muito dinheiro, que é a mesma dimensão do orçamento chinês público em ciência e tecnologia. Então, você garante, através do Estado, que aquelas etapas mais complexas da pesquisa científica, aquelas que talvez não garantam resultado imediato, aquelas que talvez sejam descartadas, porque você vai pesquisando, vai vendo que uma rota tecnológica que você estava pesquisando, entre muitas outras, é a mais eficiente, a mais coerente, você descarta as demais, coisas que as empresas não têm condição de fazer porque não produz lucro imediato, né? Só custo no curto e muitas vezes no médio prazo. O Estado garante
não só a verba, então, os dados estão aí da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, que acompanha isso de maneira consistente, e, mas também garante compras públicas para que essas tecnologias possam deslanchar. O papel, no caso dos Estados Unidos, do complexo industrial militar, é fundamental para garantir que empresas escalem sua produção. A gente está falando, por exemplo, né, no campo do IA, por exemplo, a Palantir, que é uma das empresas mais ali, né, de fronteira, ela é uma empresa que está ela é uma empresa pequenininha que foi ganhando escala a partir dos contratos com o Departamento de Estado estadunidense. A gente pode pensar na aviação, né, na General Electric, produtora de motores, na Lockheed Martin, pode pensar na Boeing, todas com vínculos muito estreitos com o Estado. E eu menciono os Estados Unidos por ser, digamos assim, quase muitas vezes é pensado como um contra-exemplo, mas na verdade o que a gente tem ali é uma união entre monopólios capitalistas e o Estado. Na China, isso é muito mais presente, até porque a China teve um esforço, que é o esforço de sair de uma condição de subdesenvolvida através de uma revolução e escalar, chegar na fronteira tecnológica, que é o caso hoje em alguns setores. Então, isso acontece tanto nos Estados Unidos como na China, pensando em exemplos opostos, mas ocorreu na Coreia do Sul, ocorreu na Alemanha, ocorreu no Reino Unido, ocorreu na França. Então, o Estado, pelo menos desde aí da virada do século XX, ele é um ator essencial na produção de ciência, né? A ciência se deixa de ser, nessa virada do século XIX para o XX, deixa de ser uma atividade de livre pensar e de experimentação mais livre, passa a estar condicionada a metas precisas, a resultados econômicos e passa a ser organizada institucionalmente pelo Estado, que organiza, que permite, que é o que viabiliza, que dá a possibilidade do setor privado entrar nessa pesquisa científica quando ela já garante os resultados econômicos. Isso sem falar na produção da mão de obra especializada científica, que é uma característica inevitável, né, inexorável do Estado. Quem produz os cientistas, quem produz, né, os matemáticos, os físicos, etc., é o Estado, né, através das suas universidades, isso em todo lugar do mundo. Então, sem Estado, essa equação não existe, né? E aqui a gente pensa muitas vezes numa relação muito frágil e eu acho que isso não é algo ingênuo, né? Não é uma ingenuidade, mas a gente pensa essa relação num país subdesenvolvido como se ela fosse uma relação entre iguais, né? O modelo principal da tripla hélice, que é o modelo de inovação mais utilizado hoje para pensar as universidades, centros tecnológicos, núcleo de inovação tecnológica, ela coloca quase como uma interação democrática entre universidade, empresa e governo, que, na verdade, faz com que as coisas não mudem. A empresa vai entrar na universidade, em alguns casos, entra para pegar um laboratório aqui, produzir alguma solução incremental e não radical, põe um dinheiro aqui, os professores ficam felizes, né, ganham um pouquinho a mais, mas não muda o cenário nacional. Contra essa ideia da tripla hélice, o Jorge Sábato, que é um dos autores desse pensamento de ciência e tecnologia latino-americano, ele propunha um triângulo, né, onde colocava o governo como ator central, o Estado como ator central, coordenando as universidades e o setor privado. Claro, a gente tem que questionar também o caráter de classe, né, do Estado dependente, se o Estado de fato pode servir, esse Estado pode servir aos interesses, mas tem algo mais realista nesse triângulo, que é o fato de que, num país subdesenvolvido, e a China é um grande exemplo disso, a coordenação do Estado é o que Claro, lidera, né? é o grande modelo chinês. Mas eu achei interessante você também resgatar o próprio modelo estadunidense, que muitas vezes é visto de maneira totalmente equivocada, principalmente pelas elites aqui no Brasil. Como você disse, eu acho que não é ingênuo, né? É um mito que é reproduzido de que lá o livre mercado dá conta e tal, e que a Boeing é um grande exemplo do empreendedorismo privado, né? Mal sabem eles que a Boeing sempre tá entre ali os top
4 ou 5 contratados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou seja, contratos bilionários, enfim, o jato que você usa para voar aí todo mês para a Europa, ouvinte, tem dinheiro do Departamento de Estado americano. Mas deixa eu te falar uma coisa, ó, a gente, né, até aqui, foi muito interessante, você falou um pouco conceitualmente, né, o que que é a dependência tecnológica, a gente entendeu um pouco também o papel que a América Latina desempenha nisso, né, as especificidades da região. A gente também entendeu um pouco o papel central que o Estado desempenha nisso, né, e que isso ajuda a entender, inclusive, sucessos mundo afora e fracassos, né? Como é o caso, por exemplo, da maioria dos países na América Latina, se não todos. Mas eu queria aproveitar o restinho de tempo que a gente tem aqui para falar para te fazer duas perguntas. A primeira tem a ver com o que você mencionou, os data centers, né? Porque ele é muito diferente disso que você acabou de falar. Porque data center, até onde eu conheço, até onde eu acompanhei, é justamente você vem constrói um prédio, né? Que vai consumir muita energia, muita água e que não emprega ninguém, né? Que não emprega ninguém. Vem os servidores prontos, vem o CPU, sei lá o que, pronto, né? E você instala isso em algum lugar e isso não tem nenhum impacto, por exemplo, na geração de emprego, na tecnologia nacional e tudo mais. A gente até estava conversando que a gente está falando de Uberlândia, né? E a nossa prefeitura, aqui o nosso glorioso prefeito anunciou um grande, né, salto de inovação da região, que é a implementação de um grande data center por aqui. Pois é, nada. Eu queria te ouvir um pouco falar sobre isso, né? O que que significa, né? Se eu estou entendendo corretamente, se esse mito aí de que nós, ao criarmos data centers por aqui, se isso vai gerar algum tipo de inovação. A segunda coisa que eu queria te ouvir, e aí isso tem a ver um pouco também, Diógenes, com a tua coluna na Carta Capital. Para quem não sabe, o Diógenes tem uma coluna na Carta Capital. Eu vou reproduzir isso lá no início também. E lá você tem trabalhado bastante com terras raras, né? Que o Brasil, portanto, tem uma grande oportunidade, né? Porque possui muitos desses minérios considerados críticos, né? Para essa quadra histórica, né? Quando a gente pensa tecnologia de ponta. E na tua última coluna, você fez uma crítica bastante contundente à política nacional de minerais críticos, justamente porque a PL não considera, né, por exemplo, não diferencia empresas nacionais de empresas estrangeiras, não atribui não atribui um papel ao Estado. Enfim, tem como você dar esse pitaco nesses dois temas aí? Eu acho que o governo atual não caminha na direção de uma política soberana para esses setores que são estratégicos. Isso não é antipetismo, é, é olhar para os resultados que têm sido conquistados ou não conquistados até agora e pelas políticas propostas. Eu acho que isso é muito interessante também analisar uma contradição entre, por um lado, resultados econômicos aparentemente bons, né, do ponto de vista do desemprego, um pouco um crescimento pequeno da renda real e tal, e por outro lado, a ausência, apesar da existência de uma nova política industrial, a ausência já no último ano, né, quase chegando ao último ano de governo, de resultados de fato concretos do ponto de vista do investimento, que só decai, do investimento produtivo, da perda ainda de participação na indústria manufatureira do PIB, entre outras coisas. Mas o principal é que a gente vai rifando o nosso futuro através de políticas que me parecem são políticas de entrega daquilo que nós temos de potencial, no caso das terras raras, ou simplesmente de uma reprodução sobre uma matriz verde, sustentável, como apêndices de estratégias empresariais, no caso dos data centers, das grandes companhias americanas. A gente está para primeiros data centers. O Brasil construiu na Telebrás, na Embratel, na Serpro atualmente, havia construído, né, um conhecimento na área de telecomunicações, na área da TI, na área de processamento de dados. Uma parte foi destruído, né, nas privatizações, o CPQD, por exemplo, né, e outra permaneceu minguada, que é a Serpro, né, que é uma empresa pública de processamento de dados,
que cumpre uma função muito marginal no governo atual e que poderia ter sido bombada, digamos assim. O que a gente faz com a atração de data centers é reproduzir um modelo de processamento de dados que não é um único modelo possível e que, portanto, uma soberania do ponto de vista de dados não precisaria criar grandes data centers como esses que são importados. Já vou explicar por quê. Primeiro, o Brasil tem uma quantidade de data centers, pequeno centro de dados, né? As empresas têm as suas, os bancos têm os seus, mas o que a gente está falando aqui são centros de dados, uma parte para processar inteligência artificial, para fazer tanto a inferência como o treinamento da inteligência artificial, e uma parte para os grandes serviços de nuvem. O que acontece? A disputa entre as empresas de dados está baseada, sobretudo as de inteligência artificial, está baseada no domínio da maior quantidade de dados possíveis. Não à toa, algumas pessoas acham equivocado, falam de tecnofeudalismo, mas é o monopólio clássico do capitalismo. Quanto mais dados a empresa tiver, quanto mais dados o modelo da OpenAI tiver, quanto mais dados o modelo da Google tiver, o Gemini, mais ele vai poder, já que são modelos probabilísticos, né, chegar a resultados mais eficientes do ponto de vista do que ele entrega para os serviços, né, do usuário, que não são somente nós, isso é importante, né, são grandes empresas também que utilizam o serviço. O serviço de nuvem vai na mesma linha, ou seja, a nuvem é uma esponja, né, de dados que depois são usados para treinamento de inteligência artificial. Quando o governo resolve fazer essa política de dados e trazer as empresas para cá, primeiro, ele está se subordinando à lei estadunidense, ou seja, a lei estadunidense diz que os dados os dados de empresas estadunidenses podem ser requeridos pelo governo para utilização estratégica. Então, aqui a gente não tem soberania de dados, de fato. Nós usamos aqui na universidade o Teams da Microsoft, outros usam o Google. Todo o governo federal utiliza ferramentas de armazenamento de nuvem, inclusive de dados sensíveis, né? É um absurdo. Eu fico completamente indignado que usam o Microsoft ou o Google para armazenar seus dados sensíveis. O GSI fez um memorando de entendimento com a Amazon Web Services para armazenar suas informações sensíveis na Amazon Web Services. Essas grandes empresas criaram um nicho de armazenamento de informações sensíveis e estão vendendo o mundo afora. Então, a gente está caindo no modelo que, de novo, alguns têm chamado de extrativismo de dados, mas esses dados que estão sendo produzidos aqui podem ser usados tanto para treinar, serão usados para treinar esses modelos que nós não possuímos, e também podem ser usados, obviamente, para informações sensíveis, né? Parece que a gente não aprendeu nada com a Dilma, com a Eu ia lembrar disso. Então, é impressionante, né? Parece que não aprendeu nada com a vazamento de dados durante o governo Dilma. Mas essa não é a única alternativa possível. Isso é interessante. O pessoal que discute, eu não sou um grande especialista na questão da soberania digital, mas o pessoal que discute essa questão fala, olha, a gente poderia ter outro modelo inclusive de inteligência artificial, modelos mais setoriais. A gente não precisa de todos os dados possíveis para criar um modelo de inteligência artificial eficiente para o SUS, por exemplo. A gente precisa de alguns dados. Então, a gente não precisa de grandes, enormes estruturas de data centers. A gente precisa escolher quais são os dados que, de fato, vão subsidiar, num treinamento que pode ser útil, modelos que permitam um diagnóstico mais rápido, menores filas, etc, etc. A gente pode fazer a mesma coisa para o governo. Tá? Enfim, dentro dos BRICS, por exemplo, a China tem sua própria rede de computadores dentro do governo, a Rússia tem sua própria rede de computadores dentro do governo, a Índia tem sua própria rede de computadores para o governo federal. Quem não tem é o Brasil e a África do Sul. Então, a gente está muito assim, vulnerável, mas o mais triste é que não nos falta capacidade técnica para criar esse tipo de soluções. Isso seria completamente factível. Temos recursos humanos, temos uma empresa pública que poderia liderar isso, no caso da Serpro. Eu também não creio que seja uma falta, né, como muitas vezes se menciona, falta de vontade política. Acho que isso tem um lobby grande, né, das Big Techs dentro do país. Não, não. E tem as terras raras, né? Não, é isso que eu ia falar. Eu ia aproveitar terminar. aqui o gancho. E esse plano, e essa política nacional de minerais críticos, né? Porque, só para retomar aqui, essa seria uma oportunidade muito rica, né? Do Brasil construir uma coisa nova
que de algum modo direcionasse, né, esse ativo estratégico para a tecnologia nacional. Mas os seus artigos eles são muito pessimistas nesse sentido, né? É, e eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. O que a gente está fazendo de errado? Bom, é, eu não sei se vou voltar no programa por você ter me chamado de pessimista. Não, Não, eu mas tô brincando, tô brincando. é o Eu pessimismo da acho, análise, é né? o pessimismo da Embora razão. tenha ali no final, orientações sobre o que poderia ter sido Sim, feito, sim, né? eu acho que é isso. É um pessimismo da razão e Isso. um otimismo da vontade. O que tem a ver terras raras com data center? Em primeiro lugar, tudo, né? As terras raras é, são os, digamos assim, os nutrientes de setores estratégicos, não só dos data centers, dos semicondutores, das memórias e tal, também são isso, mas também são outra coisa. Estão também no centro da transição energética, por exemplo, e da indústria militar. Então, cada momento da história do capitalismo depende de uma série de elementos, que eu estou chamando aqui dos nutrientes. Então, as terras raras, apesar de não serem usadas de maneira abundante e nas aplicações onde elas são importantes, elas são indispensáveis. Ligas metálicas, porque as terras raras têm algumas características, elas são altamente resistentes ao calor, têm ótima condutibilidade elétrica e também têm boas qualidades ópticas. Então, são usados para lasers, são usados para motores de carros elétricos que podem esquentar sem perder as propriedades magnéticas, automagnetismo, perdão, além da condutibilidade. Então, elas são elementos fundamentais. Deter elementos básicos para o sistema capitalista mundial significa ter um poder de barganha. Isso, lá o último Furtado, já também um pouco pessimista, ele falava, olha, a principal dependência é tecnológica, o Furtado falando isso. Nós temos aqui alguns elementos que podem ser importantes para a gente ter poder de barganha para reivindicar uma ascensão nas cadeias de valor e melhor posicionamento do ponto de vista científico-tecnológico. Ou seja, detemos elementos que são estratégicos, a gente vai barganhar. Para quê? Para transferência de tecnologia, para melhores preços, ou para garantir que essas rendas sejam transferidas para um processo de desenvolvimento, enfim, de novo tipo, né? Então, as terras raras são uma grande oportunidade, porque o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, 23% das reservas atuais, só perde para a China. Os Estados Unidos estão malucos, não à toa, atrás de terras raras, eles têm 2% das reservas mundiais, e hoje todos os carros da Tesla, que é uma fábrica que tenta competir com os chineses na eletrificação da frota, depende de baterias produzidas pelos chineses, com as terras raras chinesas. A China tem utilizado o bloqueio à exportação, né, as cotas de exportação a terras raras como um elemento geopolítico na barganha com os Estados Unidos. Agora, a última negociação, né, a última reunião do Xi Jinping com o Trump, a China colocou sobre a mesa, né, esse tema. Então, eles são fundamentais, ou seja, são elementos fundamentais que o Brasil tem uma posição estratégica que poderia ser utilizada para garantir poder de barganha. Agora, de novo, aqui o controle do Estado é fundamental. Por isso eu defendo a criação de uma estatal de terras raras. Por quê? Porque, primeiro, o cenário da exploração mineral no Brasil, vou falar só das terras raras, né, pelo nosso tempo, mas no caso das terras raras, todas as empresas que estão fazendo pesquisa mineral no Brasil, em terras raras, são empresas estrangeiras. Tem uma até que tem um nome bem brasileiro, né? Você até fala isso no texto, mas que não tem nada. Brazilian Rare Earths Company. Não, tem uma que tem um nome mais brasileiro do que essa. Serra Verde. Isso. Parece um município aqui de Minas Gerais. Tá em Minasul, né, em Goiás. E são empresas estrangeiras. O que acontece quando uma empresa estrangeira está dentro do setor mineral aqui? Uma empresa estrangeira e privada está no setor mineral aqui. A lógica do lucro se impõe. E como qualquer empresa capitalista, essa empresa privada, e sobretudo estrangeira,
ela vai tentar extrair o máximo de renda mineral no mais curto espaço de tempo. Ela esgota a reserva, sempre demandando flexibilização ambiental, a maior reivindicação das mineradoras, grandes mineradoras estrangeiras, que operam através do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, é pela flexibilização do licenciamento ambiental. Essa é a grande reivindicação deles. E aí temos os crimes, né, de Mariana, Brumadinho, para testar qual que é a índole dessas empresas. Elas vão tentar extrair ao máximo a renda mineral e exportar o produto básico, que é no que se transformou a Vale do Rio Doce depois da privatização, né? E a lógica é a mesma para as terras raras. Por quê? Porque a etapa subsequente, que é depois da extração, da primeira separação mineral mais básica, a separação química das terras raras, depois do concentrado já extraído, que é o que o Brasil chega até isso, a Serra Verde faz isso, extrai e produz um concentrado de mescla de várias terras raras. Para você separar terra rara para terra rara e criar os óxidos puros, que é os que têm aplicação industrial, são processos químicos extremamente complexos. A China fez isso em 20 anos, com empresas dando prejuízo. Então, isso é interessante também. Há um setor da cadeia de terras raras que ele é quase que inevitavelmente deficitário. Então, se o Estado não entrar, as empresas, pode ser privada, nacional ou internacional, não vai entrar. Não vai entrar. Então, o que eu defendo é a criação de uma empresa estatal que possa criar rendas suficientemente grandes para financiar a construção de uma cadeia mais completa. O Brasil tem especialização científica nas terras raras. O CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral, já conseguiu criar um processo de separação a nível de laboratório, ainda nem de planta piloto, que é a próxima fase, mas está desenvolvendo tecnologia para isso, com orçamentos muito minguados, né? Esse é outro tema. Os orçamentos do Ministério de Ciência e Tecnologia nesse governo não foram recuperados, estão no vale ali de 2016. Então, a gente teria um potencial, não é só uma oportunidade, como também um potencial real devido ao acúmulo da pesquisa científica no Brasil sobre terras raras. Tem gente que conseguiria fazer, basta um pouco de vontade política, mas a pressão também é muito forte, né? Para que isso não ocorra. Basta ver, por exemplo, enfim, as negociações que o Brasil tem submetido, justamente abrindo mão, colocando terras raras na mesa, por exemplo, para negociar tarifaço, pensando em 2026, enfim. É um buraco bem complexo. É complexo até porque, no caso da tarifa com os Estados Unidos, no tarifaço com os Estados Unidos, no caso do tarifaço e das negociações entre Brasil e Estados Unidos, é um absurdo as terras raras entrarem na negociação, porque os Estados Unidos também não detêm as tecnologias de separação. Olha só que interessante. A principal mina de extração dos Estados Unidos chama MP Materials, Mountain Pass Materials. Ela extrai as terras raras, faz o concentrado básico ali, o primeiro concentrado, exporta produtos para a China. Para a China? Lá a China, isso. Lá a China faz a separação. A China responde por 90% da separação e quase 98% da produção dos ímãs. Então, todo o processo de separação ele é feito na China. Tanto que o Departamento de Defesa, voltando ao papel do Estado, acabou de investir 400 milhões na MP Materials para a produção, para o desenvolvimento da tecnologia de separação. Mas, por enquanto, os Estados Unidos, nos próximos sobretudo, né, nesse caso da separação, os principais jornais especializados, mas também Financial Times, The Economist, sugerem que o tempo para que Estados Unidos consiga desenvolver uma tecnologia eficiente de separação é de 5, talvez 10 anos, tá? Então, os Estados Unidos não têm nada a oferecer para a gente nesse campo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar em outra barganha, com outras regiões, que pode ser os BRICS, inclusive a China, outros países que podem ter interesse em compartilhar tecnologia, como no caso do Japão, talvez, enfim, mas isso são coisas muito exploratórias, não tem nem certeza, né? São conjecturas, assim. Tem que entender também o interesse desses países mais especificamente. É por isso que a gente tem que ficar de olho na tua coluna, Carta Capital, de Diógenes Breda, que você tem escrito textos muito interessantes lá, são 3 textos publicados já, que eu sou um leitor assíduo, né? Você já percebeu que eu já li, né?
E não tem nada de pessimismo lá. A conjuntura que não ajuda, né? Então, é isso, a conjuntura não ajuda. Diógenes, cara, obrigado pelo seu tempo. Obrigado aí pela moral. E, cara, a tua pesquisa, eu já te falei isso. Ela é muito essencial. Como eu disse, né? A tua dissertação já estava falando de coisas que hoje todo mundo tá começando a tatear, mas você já estava com uma pesquisa muito, muito densa já lá em 2015, né? E a gente precisa mesmo de pesquisadores como você, denunciando e fazendo a crítica e fazendo propostas também, como a tua coluna costuma fazer, para que a gente coloque esse tema na pauta de modo a favorecer os interesses do povo brasileiro, que é o que a gente gosta de fazer também aqui. Obrigado e volto sempre. Você falou que não ia voltar não, mas você vai voltar. Não, vou voltar, claro, é uma brincadeira. A gente só brinca assim quando a gente quer voltar. Felipe, agradeço as nossas trocas, né, que tem acontecido além desse espaço aqui. Isso aqui não é a primeira conversa, de maneira alguma. Acho que é uma consequência das conversas que a gente tem tido. É um prazer aqui compartilhar essas conversas aqui em Uberlândia, na UFO. E fico à disposição para seguir, né, refletindo juntos. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.